Bom, queremos cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos aqui mais um domingo para tecermos alguns comentários acerca da nossa aula de hoje pela manhã, que fala acerca do lugar santo. Estou aqui com o professor Diácono Michael Kennedy, companheiro assim de longas datas, vários serviços, mas hoje nós estamos aqui para comentar alguns detalhes da lição que estudamos. E eu queria já, nesta oportunidade, já fazer alguns comentários acerca do tópico 1, que fala do lugar santo, um lugar de serviço e comunhão. E como servos do Deus Altíssimo que somos, nós nos alegramos de ter a oportunidade de ministrar acerca desse assunto e também poder aprender acerca do assunto. Bom, e dentro dessa temática, quando propriamente dita define-se o que é lugar santo, a gente observa, e o comentarista dá uma ênfase muito perfeita quando ele diz que o primeiro, ou melhor, ele distingue dois compartimentos do tabernáculo. O primeiro é o santuário ou lugar santo, e o segundo, Santo dos Santos ou lugar santíssimo, que será o tema da nossa próxima aula no próximo domingo, dia 26. Mas o que eu acho bem interessante nessa acessibilidade que nós estamos tendo de estudar nessas 7 lições já que estamos completa hoje, é que esse serviço, esse ofício, melhor dizendo, eles só poderiam ser feitos pelos sacerdotes. E isso nos chama a atenção de ver a responsabilidade e do exercício desse ofício ao qual esses homens foram separados por Deus para fazer o trabalho, e só eles poderiam oficiar diante do nosso Deus, conforme diz as Escrituras. E o interessante, irmãos, é que nós vamos ver no subtópico 2, que vai falar de um lugar de serviço e adoração. Bom, e a gente observa com alegria, claro, que não só o trabalho que esses homens foram chamados e separados para isso, porém também eles tinham a condição, a oportunidade de serem trabalhadores e também adoradores ao mesmo tempo, ou seja, porque ali eles estavam exercendo, cumprindo um chamado do Deus vivo, um chamado que Deus separou esses homens para esse mesmo, Então, ali, quando se fala de serviço, é que eles tinham a responsabilidade de exercer aquilo que foi confiado a eles. E eles faziam isso muito bem, porque o acesso era, o pecador, ele entrava ali bem no início, no pátio, na parte inicial, e dali por diante quem fazia o trabalho era o sacerdote. Então ele tem a oportunidade de ministrar, na questão do sacrifício ao Senhor, e também ao mesmo tempo de adorar o Senhor. Só que tudo isso nos faz observar que tudo isso é com referência ao Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é um Deus santo, Então nós queremos assim louvar a Deus, porque é claro que tudo isso é dado no Antigo Testamento, lá no início, no Pentateuco. Porém, se nós andarmos bem para frente, dentro da atualidade, hoje nós somos a igreja, e aí quando se fala de igreja, a gente se lembra de uma coisa bastante importante, porque nós lembramos dos nossos cultos, onde nós temos a oportunidade de nos reunirmos, com um só propósito, e nessas reuniões, como o pastor Elianai ele frisa, nós ministramos um para os outros, e isso é algo assim maravilhoso, de termos a oportunidade de ministrar um para os outros. E o que seria isso?
né, cada um dentro da liturgia do culto tem a sua oportunidade, e cada um que tem a sua oportunidade, um traz o salmo, um traz um louvor, enfim, traz uma palavra que vai edificar, e a gente lê a palavra, a gente explana a palavra, né, dentro daquela oportunidade, e aquilo os irmãos vão recebendo o que? A palavra de Deus, e o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vai trabalhando nas vidas de cada um, né, e isso aí, e com tudo isso, né, ao longo do momento que estamos reunidos num só propósito, nós observamos que o quê? Que na medida que vamos ministrando para os outros, né, o povo de Deus, a igreja do Senhor, vai adorando ao Senhor, né, de uma forma abrangente, de uma forma feliz e edificadora. Isso, né, nos dá assim uma ideia clara, nítida, de que ao mesmo tempo que estamos trabalhando, que trabalhamos, né, e também adoramos ao Senhor. E isso para nós, eu vejo assim de uma forma bem edificante, porque a gente trabalha, mas a gente também recebe, né, a gente ministra uns para os outros, enfim, em tudo, irmãos, contribui para a adoração do Senhor, o serviço ao qual nós fomos chamados, e assim o povo de Deus vai sendo abençoado. E o outro tópico aqui para a gente fechar, para o diácono Maico também fazer as suas colocações, é com relação ao propósito do lugar santo, né? Eu quero só tecer aqui bem rapidamente, e eu quero vir bem para o Novo Testamento, e quando fala a morte de Jesus, né? Bom, a morte de Jesus, ela nos proporciona um acesso, e esse acesso, qual é esse acesso? É o Santíssimo Deus. Ninguém verá a Deus se não for por intermédio da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É bem verdade que nós estamos falando, né, do propósito do lugar santo, dentro do tabernáculo, mas Jesus, né, louvado seja o nome do Senhor, através da morte expiatória, Ele nos proporciona essa tão grande oportunidade de termos acesso ao Santíssimo Deus. E só dar uma breve retornada aqui, queridos, né, quando eu falei aqui acerca do trabalho, do serviço, né, do serviço e da adoração, até o professor Diácono Marcos hoje comentou aqui, que nós somos ferramentas, eu guardei isso para mim. Bom, e ferramentas, elas precisam estar preparadas para serem usadas a qualquer momento, e isso faz parte do serviço. Ou seja, um marceneiro, como o nosso irmão aqui exerce essa profissão e muito bem, ele sabe perfeitamente que sem a ferramenta adequada e preparada, nós não vamos conseguir fazer um trabalho, ou seja, um trabalho como se fosse uma porta ou um móvel, né? Precisa de ferramentas específicas e preparadas para poder contribuir com a execução daquele trabalho. E assim somos nós no que se diz respeito a serviço. Então, né, no momento que nós possamos ser ferramentas preparadas, né, apropriadas para o momento certo, onde o Senhor possa se utilizar das nossas vidas para exercermos esse serviço que foi confiado a nós, né? E assim eu encerro os meus comentários e vamos estar ouvindo já o nosso professor Diácono Maico Kennedy. A paz do Senhor. Essa manhã, né, tivemos assim um aprendizado maravilhoso, a qual estudamos esta lição, a qual o nosso presbítero, irmão Marcelo, acabou de pronunciar sua fala nessa lição 7, onde nos diz o lugar santo, e a qual o servo do Senhor já bem colocou ali sobre o serviço, sobre a adoração que os sacerdotes tinham ali quando entrava no lugar santo. E para um pouco mais, né, para o nosso esclarecimento, para a glória de Deus, eu queria aqui estar falando sobre essa mobília, né, ou esses utensílios
que ali tinha no primeiro tabernáculo, chamado o Lugar Santo, e a qual aprendemos que as 3 peças que compunham o interior do Lugar Santo. Mas eu queria aqui destacar somente esses 2 utensílios, que é a mesa dos pães da proposição e o candeeiro ou candelabro, que assim nos chamou muita atenção nesta manhã. E sabemos que esta mesa dos pães da proposição estava colocada na direção norte do tabernáculo, isto é, à direita da porta, a entrada do lugar santo, e ali tinha as suas medidas, né? E isso nos traz algo interessante, muito importante, porque esses pães, eles serviam de mantimento físico para ali os sacerdotes. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o pão da vida. E hoje, até comentando na lição, o tempo a qual nós estamos vivendo, passando, estamos observando que muitos estão necessitados deste alimento, até mesmo dentro da igreja, dentro dos templos. O Senhor Jesus Cristo é o pão da vida, mas muitos não têm esta vontade, este desejo, né, de estar assim, estando na presença do nosso Senhor Jesus Cristo, para que assim Ele possa saciar a nossa fome. E sabemos que tem muitos dentro da igreja que estão famintos, mas o Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo, a qual Ele veio nesse mundo, para que assim Ele pudesse saciar todos aqueles que tivessem a necessidade deste pão. Ele é o pão da vida, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos dá força para nós continuarmos nesta jornada. Então, você que está passando por uma situação difícil, você que está passando por alguma situação que necessita deste pão, o Senhor Jesus Cristo é o pão da vida que nos fortalece. E outro utensílio interessante, que é o candelabro, o candeeiro, que dentro daquele local era a única fonte de luz para iluminar aquele local. E nós sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é a luz da vida. E se nós formos observar esse utensílio tão importante para iluminar aquele local, nós podemos observar que este utensílio, ele era ali feito de uma haste vertical, e em seus lados, em suas laterais, saíam 3 canas. Mas é interessante que havia-se uma base e havia uma haste central. Tudo aqui aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eu aprendo que o centro de tudo, a base de tudo, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sustenta, que fortalece, que sustenta o teu povo, que sustenta a igreja. Sem esta base, sem esta haste, não tem como ser sustentável, que é a igreja. E nós observamos que essas 3 canas que saíam aos seus lados, juntando com a haste vertical, formava-se 7 hastes. E na ponta dessas hastes havia um lugar a qual era depositado ali o azeite, para que assim aquele local pudesse ser iluminado. E nós podemos também aqui tirar para o nosso aprendizado, como o Senhor Jesus Cristo,
Ele é a luz do mundo. Mas a igreja, ela também, nós, individualmente ou coletivamente, somos a luz do mundo. No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 e o versículo 14, vai nos dizer que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, a cada um de nós temos este privilégio de sermos esta luz a qual reflete a este mundo que está em escuridão, em trevas, mas aonde estiver um servo de Deus, estará iluminando este ambiente, estará iluminando o local que assim ele estiver. Por isso as nossas vidas jamais podem ser apagadas, jamais. E a única coisa, a única situação que pode fazer esta lâmpada se apagar é o pecado. E na lição anterior nós aprendemos que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Jamais poderemos deixar apagar esta luz que é as nossas vidas. Então, nesta manhã, fica com este aprendizado, esta lição tão maravilhosa que falou desses utensílios. Jesus Cristo é o pão da vida, Jesus Cristo é a luz do mundo, que assim nós possamos a cada dia mais pedir ao Senhor Jesus Cristo que nos dê força, que nos conceda a cada dia nas nossas vidas, que possamos a cada dia saciar. E como vamos saciar a nossa fome? Como vamos saciar as nossas vidas? É alimentando da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela é vida e eficaz. Então, fique com esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.